Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje teremos mais uma aula de biologia com o conteúdo Química das Células, que é o capítulo 4 no livro didático de vocês. Eu quero que vocês prestem bem atenção a esse conteúdo, porque é o conteúdo da nossa prova global, que será realizada na quarta-feira. Pronto, então, Química das Células. O que seria a química das células? Qual é a composição química dos seres vivos? Vamos fazer aqui a introdução. Então, aqui, ó, no interior das células vivas existem substâncias. Essas substâncias podem ser inorgânicas e orgânicas. Se fizermos um esquema, né, uma análise química de um órgão qualquer, de um organismo vivo, vamos constatar tal fato. Então, é o que está mostrando aqui na imagem, né? Pegou um órgão, esse órgão fez a trituração e foi analisar a composição química desse órgão, né? Das células. Então, tá aqui. Foi estudado que as substâncias elas são classificadas em o quê? Inorgânicas e substâncias orgânicas. Então, todos os seres vivos são compostos de substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. Substâncias inorgânicas normalmente não têm o carbono, o elemento carbono, na sua composição. Já as substâncias orgânicas, o próprio nome já está dizendo, de organismo, é as substâncias que estão no organismo dos seres vivos. Dentre essas substâncias, elas possuem o carbono. Então, substâncias orgânicas necessariamente e obrigatoriamente têm o carbono na sua composição. Quem são as substâncias inorgânicas? Nós só temos duas: a água e os sais minerais. Então, são as substâncias inorgânicas. Pode ser encontrada dentro dos organismos ou fora do organismo, no caso, na natureza. Já as substâncias orgânicas são encontradas dentro do organismo vivo. Nós temos os glicídios, que de um modo geral são chamados também de carboidratos ou açúcares, os lipídios, que também são mais conhecidos como gorduras, as proteínas, que compõem o nosso organismo, né, que dá estrutura aos seres vivos, as vitaminas, que é necessário para o metabolismo das células, e os ácidos nucleicos, que contêm a informação genética das células, né? Que é o DNA e o RNA. Então, vamos começar aqui estudando individualmente, com mais detalhes aqui. A água e sais minerais. Nós já vimos que água e sais minerais são substâncias inorgânicas. A água é o componente mais abundante dos seres vivos. Nesse esquema abaixo aqui, nós vamos ver as funções da água. Então, a fórmula química da água, como todos já conhecemos, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Por isso, a fórmula química da água, a molécula da água, é conhecida como H2O. As funções da água. Tá aqui. Maior parte das substâncias dentro das células são dissolvidas na água. Então, o soluto, no caso, o soluto é o quê? Os sais minerais, outras substâncias que são dissolvidas na água. Então, o que é desmanchado na água? Se desmancha dentro da água. Então, é o soluto. E a água ela é considerada solvente universal porque ela tem a capacidade de dissolver os solutos de um modo geral. Né? Então, é solvente universal porque quase todas as substâncias existentes são dissolvidas pela água, é desmanchado pela água. Maior parte das reações enzimáticas da célula depende do meio aquoso. Então, as reações químicas também ocorrem na presença da água. Por isso que o nosso organismo precisa ter a água. E ela é um dos componentes mais abundantes, porque o metabolismo nosso depende da água para poder acontecer. O controle da temperatura da célula. Então, nossa temperatura também se mantém constante devido a uma característica da água. Então, é a água quem faz a regulação térmica do nosso organismo. E depende também da água, por quê? Porque é graças à água que essa temperatura consegue se manter
constante, porque a água tem uma característica de ter elevado calor específico. Por isso que fica mais fácil manter a temperatura corpórea. E o transporte das substâncias também ocorre somente pela presença da água. A água, né, a quantidade de água presente nos seres vivos varia. Vai variar conforme o quê? A idade, né? Se dependendo da idade, o organismo vivo vai ter maior quantidade de água ou menor quantidade de água. Quanto mais novo for o ser vivo, maior a quantidade de água. Tá aqui, ó, o embrião tem 94% da água. Quanto mais velho vai ficando, vai perdendo esse teor de água. No caso, ó, o organismo aqui adulto, o ser humano adulto, tem 65% do seu corpo formado de água. Varia também de acordo com o tecido e o metabolismo, né, do órgão, por exemplo, aqui, dos tecidos. Então, tá aqui, nós temos o tecido nervoso, que é o cérebro, o órgão aqui, ó, tem uma maior quantidade de água e também um maior metabolismo. 65% do cérebro é formado por água. Os nossos músculos têm 83% formado de água. E os nossos ossos, o esqueleto, no caso, tem apenas 20% de água. E também varia de acordo com a espécie. Dependendo da espécie, vai também ter uma determinada quantidade de água. Tá aqui, ó, nós temos uma medusa, que é um selenterado, né, um animal marinho. Tá aqui, ó. 98% do corpo é formado por água de uma medusa. Nós, o ser humano adulto, 65% formado de água, que é outra espécie de ser vivo, e aqui as sementes, né, das plantas, de um modo geral, que é outra espécie, tem apenas 10% da água. Então, de uma forma geral, nota-se que quanto maior for a idade do ser vivo, menor será a água retida em seu organismo. Por outro lado, existem tecidos e órgãos que apresentam mais água no seu interior que outros. E o tecido muscular e nervoso apresenta, por exemplo, mais água que o tecido ósseo e o cartilaginoso, pois sabemos que quanto maior for o metabolismo das células, maior será a quantidade de água necessária para a ocorrência das reações catalisadas por enzimas, né, das reações químicas. Os sais minerais, que é outro composto inorgânico encontrado tanto dentro do nosso organismo, né, do organismo dos seres vivos, como fora do organismo dos seres vivos, né? Ele tem forma de íons, né? Podem ser chamados cátions, com carga positiva, ou ânions, quando tem carga negativa. E está presente em pequenas quantidades dentro das células. Então, tá aqui, vamos estudar cada um com sua respectiva importância, com sua respectiva função. Nós temos o magnésio, que é íon positivo, potássio, que é íon, sódio, Na é sódio, íon positivo, o ferro, que é íon positivo, potássio, íon positivo, o fosfato, ou P, é o elemento químico fósforo, e esse aqui, ó, PO4, 3 menos, quer dizer o fosfato, é o sal mineral. O íon é o iodo, que é íon negativo, e o cálcio, que é íon positivo. Vamos ver aqui a função de cada um. O magnésio, qual é a função do magnésio? Ele está presente na constituição dos ossos, das moléculas, na molécula de clorofila, tá aqui, ó, a principal importância. Na molécula de clorofila nas plantas, algas e cianobactérias. Então, está presente na molécula das células das plantas, né, na clorofila. Presente, né, importante no corpo humano para o cérebro e para os músculos. É o sódio. O sódio é um mineral importante para a condução do impulso nervoso. Também é importante na regulação osmótica. Quando falo em regulação osmótica, é a quantidade de água. Regula a quantidade de água dentro da célula. O ferro. O ferro faz parte da composição da molécula hemoglobina.
A hemoglobina é uma proteína, mas ela também é formada pela presença do ferro, que é um sal mineral. E também é o pigmento das hemácias. As hemácias são os nossos glóbulos vermelhos, as células sanguíneas, essencial para o transporte de oxigênio e CO2, que é o dióxido de carbono, no organismo. O potássio, mineral importante para a condução do impulso nervoso e para a regulação osmótica hídrica. Quando falar em regulação osmótica, você se lembre que é a regulação da quantidade da água. Então, a importância do potássio principal é o impulso nervoso. O fosfato entra na constituição dos ossos e dentes e é parte integrante do DNA e RNA. DNA e RNA, nós vamos estudar aqui os ácidos nucleicos. Então, é uma parte integrante, DNA, RNA e o ATP, que é a forma de energia. O iodo é essencial para a produção de hormônios da glândula tireoide. A falta do iodo vai ocasionar uma doença chamada o bócio crescido. Bócio, que é a tireoide crescida, a glândula tireoide crescida. Então, a falta do iodo causa esse problema. Então, ele é essencial no nosso organismo também. O cálcio entra na composição química também de ossos e dentes, participa de reações como a coagulação sanguínea e é essencial na contração muscular. Sódio e o potássio é importante na contração muscular e coagulação do sangue. A carência de sais minerais na alimentação pode acarretar problemas fisiológicos. A tabela abaixo mostra as consequências decorrentes da deficiência alimentar de alguns minerais importantes. Então, vamos ver aqui cada um dos minerais: potássio, sódio, iodo, ferro e cálcio, os mais importantes. E vamos ver aqui as fontes alimentares. Onde é que a gente encontra? O potássio, ele é encontrado em frutas cítricas, banana, peixe, carne, etc. Problema da falta do potássio, problema muscular, já que ele participa da contração muscular, e no sistema nervoso, que ele também participa do impulso nervoso. O sódio, que é encontrado no sal de cozinha, e o problema da falta de sódio pode causar também problema no impulso nervoso, porque é a bomba de sódio e potássio. Lembra que eu disse a vocês que a contração muscular depende desses dois minerais, sódio e potássio, e do impulso nervoso também. O iodo é encontrado no sal de cozinha, peixe, frutos do mar, etc. A falta do iodo, tá aqui como eu falei para vocês, causa o bócio endêmico, que é a inflamação na tireoide, o cretinismo, que é a deficiência na fala e na aprendizagem. O ferro, né, o sal mineral ferro, onde é que ele é encontrado? No fígado, nas carnes, espinafre, couve, brócolis, ovos, feijão, açaí, etc. A falta do ferro vai ocasionar um problema de saúde chamado anemia ferropriva, que é devido à deficiência na síntese da hemoglobina. A hemoglobina é um constituinte da hemácia, que são células sanguíneas. O cálcio é encontrado no leite, no queijo, no iogurte, na coalhada e nos ovos. A deficiência de cálcio, né, vai ocasionar dentes enfraquecidos, que vai estar sujeito à cárie. Também os ossos fracos, que é a osteoporose. E problemas também na contração muscular e na coagulação sanguínea, porque juntamente com o sódio e o potássio, ajuda na contração muscular do organismo. Agora nós vamos ver também as substâncias, os compostos orgânicos que eu falei para você, que tem dentro dos organismos dos seres vivos. Então tá aqui os glicídios, que também são conhecidos como carboidratos ou açúcares. Os glicídios são os principais fornecedores de energia para a célula. Nós temos também os lipídios, de um modo geral. Os lipídios, eles são mais conhecidos por gorduras, né? São classificados em simples ou complexos.
Aqui, os simples, os principais são os glicerídeos, que é óleos e gorduras, ceras, que é da colmeia das abelhas, na casca das frutas, os esteroides, que são os hormônios, e os carotenoides, que é o que dá a cor alaranjada às plantas, né? No caso, a cenoura, mamão, a cor alaranjada é por conta dos carotenoides, que participam no papel fotossintético, fazem a fotossíntese. E também produzem a vitamina A. E os lipídios complexos, as gorduras complexas, é o fosfolipídio, que participa da composição das membranas celulares. Então, as membranas celulares são formadas de fosfolipídio, que é um tipo de gordura, lipídio. Nós temos as proteínas. O que são as proteínas? São macromoléculas orgânicas formadas de vários aminoácidos, né, com diversas funções, tem funções variadas. E temos também os ácidos nucleicos, que são macromoléculas, né, chamadas ácido desoxirribonucleico, DNA ou RNA, e o ribonucleico, RNA ou ARN em português, né? Que são o que, no caso, o DNA carrega as informações genéticas, né? Todas as informações dos seres vivos, né? O DNA dos seres vivos está presente no DNA. E nós temos aqui, que não está aqui apresentado no slide, outro componente orgânico que é as vitaminas, ok? Então, fica explicado para vocês. Quem são os componentes inorgânicos? Água e sais minerais. Quem são os componentes orgânicos, substâncias orgânicas? Glicídios, que é os carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. Pronto, pessoal. A aula de hoje é essa. Vocês vão estudar essa aula com mais calma através do livro de vocês, no capítulo 4, né? Nas páginas 58 até a página 74. E nós vamos realizar a prova, a avaliação global, através desse conteúdo. Portanto, estudem bastante e boa prova e bons estudos. Tchau!